Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero começar de uma forma diferente. Eu não sei se vocês já viram, mas já somos mais de 1000 inscritos neste canal. E eu sou muito grata a Deus porque eu tenho visto o mover dele em cada detalhe, a cada novo seguidor, a cada curtida, a cada comentário, testemunho que vocês compartilham aqui comigo, que também me edifica muito. E isso com certeza não é pra nós, não é pra mim, não são pra vocês, é pra glória do reino de Deus, é pra glória de Cristo, porque Ele nos chamou para cumprir a boa obra. E o meu desejo é cumprir o propósito com excelência para o qual eu fui chamada, para o qual Deus me confiou. Então eu sou muito grata a Deus por isso. E agradecer a cada um de vocês também que estão aqui curtindo, comentando, compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas. E eu oro para que esses vídeos alcancem cada dia mais e mais pessoas e que juntos possamos crescer como uma família em Cristo e assim possamos também fazer mais discípulos aqui na Terra, que é o que a palavra de Deus nos ensina. E também que através desses vídeos e do testemunho de vocês que vocês compartilham aqui, corações sejam tocados, que vidas sejam salvas para Jesus e que novos testemunhos sejam gerados para a honra e glória do Senhor. O intuito desse canal é justamente promover a palavra de Deus e também mostrar que a vida do jovem cristão, né, que é o meu caso, mas que a vida do cristão não precisa ser uma vida chata, não precisa ser uma vida monótona, né, como muitas pessoas acreditam que é, como muitas pessoas enquadram a vida do cristão, padronizam, definem a vida do cristão. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi algumas vezes, né, é porque você não curte a vida, você não sai, né, você não faz o que a gente faz, você é muito chata por isso, enfim, literalmente eles pensam que somos pessoas quadradas, mas não, o intuito desse canal também é mostrar que a gente pode sim viver feliz, ser felizes, aproveitar bons momentos de uma forma leve, com Cristo Jesus, de uma forma tranquila, calma, sem precisar das alegrias que o mundo oferece. Amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que tem me preocupado um pouco e que eu tenho visto que tem destruído a vida de muitas pessoas, que é sobre a autocomparação. A gente ouve muito falar sobre os prejuízos, os malefícios que a autocomparação traz, porque é realmente algo muito danoso para o ser humano, porque a gente não é igual a ninguém, a gente não pode de forma alguma comparar, principalmente status social, a nossa vida emocional, financeira, enfim, nenhuma área da nossa vida a gente pode comparar com a vida de outra pessoa, principalmente quando essa pessoa tem uma área bem sucedida e essa mesma área você ainda está construindo algo. Às vezes a gente pega a área que mais está deficiente na nossa vida e se compara com o outro. Às vezes é um famoso, mas às vezes também é uma pessoa próxima a nós. Sabe aquele comentário, mas sua prima já fez faculdade, mas sua tia, com a sua idade, ela já tinha carro, ela já tinha casa, ela já tinha isso, blá 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 blá. Enfim, às vezes a autocomparação começa dentro da nossa casa, mas a gente precisa cortar esses laços, a gente precisa entender que nós somos seres únicos, que Deus nos criou de formas diferentes, com propósitos diferentes, e a gente precisa amar quem nós somos, a quem Deus nos criou para ser. Você tem que entender que você é único, que Deus te criou da forma que Ele deseja te usar para cumprir o propósito dele através da sua vida aqui na Terra. Quando vier a autocomparação na nossa mente, a gente tem que lembrar que a nossa vida é baseada no nosso testemunho. Então, tudo que você está passando hoje, ou já passou, é a formação do seu testemunho para impactar outras vidas, para alcançar o reino de Deus da forma que Ele deseja que você alcance. O tempo dele, da forma dele, a gente precisa entender isso o mais rápido possível. E algo que tem sido o vilão da autocomparação é a internet, são as redes sociais, porque ali as pessoas expõem o que elas desejam mostrar, né? O mais bonito ninguém vai pôr na internet, hoje em dia tem bastante, mas é muito difícil você ver uma pessoa de sucesso postando constantemente algo ruim. Porque a gente tem momentos ruins, a gente tem momentos bons, mas a gente não pode focar somente nos momentos ruins. E a gente também não pode pegar os momentos bons, né, os melhores momentos das pessoas que a gente mais acompanha, que a gente vê na internet, como meta de vida,
como padrão de vida, como status de vida. Pelo amor de Deus, não se compare com pessoas que estão com um nível acima de você. É claro que a gente precisa ter pessoas para nos influenciar positivamente, para a gente ter como inspiração pessoas inspiradoras, pessoas que vão nos motivar a alcançar níveis maiores, a alcançar condições melhores. Eu não digo nem condição financeira, mas às vezes é uma condição espiritual. Às vezes você acompanha uma pessoa que ela te desafia a ser mais constante na oração, a ser mais constante, disciplinada nos seus estudos, enfim, seja no que for na sua vida, saúde, para você ser uma pessoa mais saudável. E tá tudo bem você ter pessoas que te motivam, que te incentivam a ser uma pessoa melhor, mas não se compare com essas pessoas. Seja influenciado positivamente, mas não se compare. Lembre que você é um ser único. E uma passagem que exemplifica muito bem isso tá lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui fala sobre o chamado de Jeremias. Jeremias foi um grande profeta das nações. Só que ele poderia às vezes não entender. Já pensou se Jeremias se comparasse, por exemplo, ao rei Davi? E falasse, não, mas eu quero ser um rei igual Davi. Só dando um exemplo bem superficial para vocês entenderem que cada pessoa tem um chamado. Jeremias foi um profeta, ele salvou a vida de muitas pessoas, ele foi um homem escolhido por Deus. E Davi também foi um homem escolhido por Deus. Já pensou, Davi renuncia o reinado dele e fala, não, mas eu quero ser um profeta, eu não quero tomar conta de tanta gente, eu não quero ter essa responsabilidade, sabe? Se eles se comparassem, se eles fossem pessoas que olhassem para a vida do outro e se comparassem, desejassem ter a vida do outro, o que seria de nós? O que seria desses testemunhos que hoje temos aqui na Bíblia, através da Bíblia, pra gente se edificar? Então lembre-se sempre que você é único, você é escolhido a cumprir o propósito no qual Deus te chamou. Voltando aí a falar da internet, a gente se compara bastante. Eu vou puxar assim mais pro nosso meio. Às vezes a gente se compara com pessoas conhecidas, né? Com pessoas que estão ali no nosso convívio ou que estão no mesmo nível, não exatamente com pessoas famosas, digamos assim. Vamos dar um exemplo. Às vezes você tem uma colega da escola que teve um sucesso grandioso, sabe? Que conseguiu se formar na melhor faculdade, que conseguiu o melhor emprego, que tem hoje o carro do ano, tem hoje o casamento perfeito, aparentemente a vida perfeita, só que você não convive com essa pessoa intimamente, você não sabe o coração dessa pessoa, você não senta na mesa dessa pessoa, então você não sabe se aquilo é verdade, porque às vezes a gente tem que entender que nem tudo que tá na internet é verdade. E por mais que muitas pessoas falem, né, tem grandes coachings aí, meio cristão principalmente, falem isso, às vezes é difícil pra gente trabalhar nossa mente pra entender que aquilo que é postado às vezes não é vivido. E eu não digo nem só de coisas boas. Vou dar um exemplo bem superficial, só pra você entender o que eu tô querendo dizer, tá? Às vezes a pessoa posta uma foto do relacionamento dela com um texto maravilhoso, só que ela não tá vivendo aquilo, ela tá em caos com o relacionamento dela, mas ela precisa mostrar que ela tá feliz. Às vezes essa pessoa tá enfrentando desafios gigantescos no casamento, ela não quer mostrar aquilo, porque quem quer mostrar que tá com um casamento ruim na internet? Principalmente hoje em dia, que tudo que você fala na internet vira motivo de ataque, vira motivo de hater aparecer. Então, que a gente entenda cada vez mais, cada dia mais, que a internet não é padrão pra gente vislumbrar algo, que a internet não pode fazer com que a nossa mente fixe naquelas pessoas, modelos naquelas pessoas que têm uma vida ótima, para se autocomparar, que você ore para que Deus tire a autocomparação da sua vida, independente do cenário, independente da situação, independente da circunstância, seja no quesito social, seja no quesito financeiro, status, relacionamento, enfim, no que for, no que você estiver se comparando agora. Eu falo, né, nessas questões porque são onde as pessoas mais se autocomparam, mas também pode ser numa vida espiritual,
Às vezes a pessoa tem uma vida espiritual que você admira muito, mas que você tá se comparando com ela. Só que você não entende o processo que essa pessoa passou pra chegar até ali, o deserto que essa pessoa enfrentou pra chegar até ali. Às vezes não é o mesmo deserto que você tá passando. Às vezes você não aguentaria o mesmo deserto que essa pessoa. Por isso que eu falo que Deus criou cada um de formas diferentes. Deus sabe até onde você suporta, Deus sabe até onde eu suporto. Não é a mesma forma, sabe? Então que você não se compare com ninguém, independente do cenário que seja. Outro ponto que a gente não pode se comparar é com a gente mesmo, com o nosso passado, como a gente vivia. Às vezes você tá na caminhada cristã recentemente e você tá passando por desertos que você acha que não vai conseguir suportar, que você acha que não vai conseguir passar. E aí então você lembra lá de trás, quando você vivia no pecado, na carnalidade, você lembra, poxa, naquela época eu era feliz, pelo menos naquela época eu tinha dinheiro, pelo menos naquela época eu vivia bem, eu comia o que eu queria, eu fazia o que eu queria, eu ia pra onde eu queria, eu viajava, eu conhecia o mundo através do pecado, era através de frutos que Deus não falou pra você colher, era através de plantações que Deus não mandou você plantar, eram momentos que desagradavam a Deus, por mais que você estivesse feliz, eram momentos que desagradavam a Deus. Às vezes você poderia até não saber, mas hoje você entende que eram momentos e fases que você passou que desagradavam o coração de Deus. Então não se compare também com essa pessoa do seu passado, essa pessoa que Deus te libertou. E um exemplo bem claro disso, que a gente conhece bastante, o povo do Egito, né? Tá lá em Números 11, capítulo 11, versículo 4. O pessoal, só pra contextualizar, né, que o pessoal tava no caminho da terra prometida, só que eles estavam passando pelo deserto, e nesse deserto Deus estava alimentando eles com um maná que caía do céu. Eles começaram a reclamar desse maná, porque tava muito tempo ali com aquele maná, nossa, só esse maná, né? Eles começaram a murmurar. Olha aqui o que diz no versículo 4. O título já é A Reclamação do Povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, que é um dos pecados. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ou seja, os estrangeiros começaram a reclamar e os israelitas foram no embalo dos estrangeiros e começaram a reclamar também. E diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Gente, eles eram escravos no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca mais vemos nada a não ser este maná. Quando Deus te colocar no deserto, é para provar a sua fé e o seu caráter. É uma escolha unicamente sua. Murmurar e continuar nesse deserto por longos anos, que foi o que aconteceu com esse povo do Egito, porque eles murmuraram tanto, eles ficaram 40 anos no deserto. Uma viagem que era para ser feita em 40 dias, eles ficaram 40 anos por conta da murmuração. Então, a escolha é unicamente sua. Permanecer no seu passado de pecado, de angústia e de tristeza, porque a gente sabe que no pecado a gente tem felicidades momentâneas. E a tristeza que o pecado nos traz não tem comparação com a alegria que Jesus pode nos trazer. Você tem essa escolha, ou você pode murmurar e ficar ainda mais tempo nesse deserto, ou você pode simplesmente agradecer e pedir forças para Deus, sabedoria para você conseguir passar por esse deserto o menor tempo possível, porque não tem jeito, gente, a vida do cristão é assim. Todo mundo vai passar por um período de deserto, não tem jeito. Se aqui, nessa época, a Bíblia é um texto bíblico, que Deus já nos ensina aqui na palavra dele que a gente vai ter aflição. No mundo a gente vai precisar enfrentar desertos, que a gente vai precisar ter sabedoria, que a gente vai precisar ser gratos, porque vocês entenderam que quando eles reclamavam, tanto é, se você ler mais o capítulo de Números, você vai ver que Deus se enfureceu com eles, Deus ficou irritado com eles. Porque, gente, poxa, você tá lhe dando algo, né, pra sustentar as pessoas durante o processo de deserto e mesmo assim eles estão reclamando. Então, que você peça sabedoria, que você peça entendimento e força para Deus te sustentar nesse deserto, que você tire a murmuração da boca, que você tire a autocomparação com o seu passado, com outras pessoas, independente da autocomparação que seja, que você tire isso da sua vida, que você peça para Deus te capacitar cada dia mais para você não se comparar com ninguém, com nada e muito menos com o seu passado. Lá em João 16:33 diz assim:
eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Gente, é a palavra de Deus que nos diz pra gente ter ânimo. Eu sei que não é fácil, que muitas vezes a gente quer se autocomparar. Às vezes a gente nem quer, mas a gente acaba se autocomparando. A nossa mente acaba sabotando a gente. Mas então que você entregue, se esse é um ponto que você tem sofrido muito na sua vida, que você entregue pra Deus, peça pra Ele te curar, peça pra Ele te capacitar cada dia mais para que você pare com isso, para que você deixe a autocomparação de lado, para que Ele te livre de toda a autocomparação que tem te prejudicado, que tem prejudicado a sua vida, porque uma coisa é certa, a autocomparação vai te destruir. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, não faça o que todo mundo tá fazendo, porque tá tendo sucesso, porque tá dando engajamento. Eu quero que vocês entendam, não levem, né, pro outro lado, assim, não vou fazer o que tá dando certo. Não, no quesito autocomparação. Eu vou fazer só porque fulano tá fazendo e tá dando certo. Eu vou fazer só porque tá dando sucesso, porque tá dando engajamento. Eu vou postar a trend que tá dando sucesso, sabe? Deus te chamou para fazer isso? Você pediu direcionamento, discernimento para Deus para saber se você pode fazer isso? Eu vou falar algo que aconteceu comigo referente aos vídeos aqui do canal. Eu tinha feito um vídeo que eu achei interessante, que eu tinha visto no canal de outras pessoas cristãs, e eu queria trazer aqui pro canal também, queria trazer para vocês. E eu gravei o vídeo, eu não cheguei a editar, mas eu gravei o vídeo, eu fiz a capa do vídeo, tava linda, tipo, tudo perfeito. Falei, tá bom, agora eu vou editar. Deus chegou pra mim e falou, eu te pedi pra fazer isso? Eu falei, não, mas às vezes, né, deve ser coisa da minha cabeça, porque é um conteúdo cristão, é algo que vai edificar a vida de outras pessoas. Só que a gente precisa entender, nem tudo que o outro tá fazendo é pra gente fazer, independente de qual seja o cenário, independente de qual seja a área de atuação ali, a gente precisa sempre estar relembrando que o chamado do outro não é o mesmo que o nosso. Eu volto a fazer a comparação de Jeremias e o rei Davi, sabe? São chamados diferentes, mas são chamados determinados com propósitos diferentes por Deus para cumprir a missão e o propósito pela qual Deus designou. Então a gente precisa entender que não é porque o outro tá fazendo que é bonito, é algo para Deus, que a gente precisa fazer também. A gente precisa sempre buscar intimidade com Deus para entender e saber claramente o que Ele quer através da nossa vida. Às vezes você tem, você acha lindo o chamado de missões, de missionário, de pregar em outros países. Às vezes não é o chamado que Deus tem para você. Às vezes o seu chamado é para você pastorear na sua casa. Entenda, não é chamado grande, chamado pequeno, é o chamado específico, especial de Deus, sabe? Se você tem um chamado de Deus, se sinta privilegiado por isso, se sinta amado, querido por isso, porque Deus quer te usar da forma que Ele deseja. Então que a gente sempre esteja disposto a entregar o nosso coração, os nossos anseios, os nossos desejos e as nossas vontades para que Deus faça aquilo que Ele deseja. E peça para Deus, fala, Pai, eu quero cumprir o Teu querer na minha vida. Que o Senhor coloque no meu coração e na minha mente os Teus sonhos, que os Seus sonhos se tornem os meus sonhos também. E assim a gente possa cumprir um chamado leve, que a gente liberte de toda a autocomparação. E uma frase que eu ouvi uma vez e me impactou bastante é que o seu maior medo não deve ser o de fracassar em algo, mas sim o de ter sucesso em algo que Deus não te chamou para fazer. A gente precisa lembrar que até para fazer a coisa certa, a gente precisa orar, porque pode não ser o seu chamado ou pode simplesmente não ser o seu momento para fazer aquilo. Agora uma dica, tenha uma vida de oração e jejum constantemente. Uma vida de jejum e oração constante te levará para lugares mais profundos com Deus, para lugares de mais intimidade com Deus. E dessa forma você vai ficar mais sensível à voz de Deus, para que você entenda e compreenda o que Ele tem especificamente para você. Então, a partir de hoje, ore e peça clareza para Deus. Pergunte a Deus aonde você se encaixa, qual é o seu propósito para que o reino de Cristo avance aqui na terra. Pergunte para o Senhor aonde Ele deseja que você esteja. E assim, seja feliz e grato
pelo chamado que Deus te preparou, pelo chamado que Deus te presenteou aqui na terra. Amém? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha edificado a sua vida, que você tire a autocomparação do seu dia a dia, da sua rotina, que você peça para Deus te libertar, que você tenha cada dia mais e mais intimidade com Deus, para assim, então, entender o seu propósito e o seu chamado aqui na terra, que você consiga cumpri-lo e executá-lo com excelência, para que as boas novas do reino de Deus se prolongue para mais vidas, para mais gerações, para futuros discípulos, em nome de Jesus. Amém? Um super beijo e até o próximo vídeo.